É um prazer estar aqui novamente para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Café muito gostoso. Tenho certeza que os irmãos olharam para minha caneca, né? Se você gostou e tem a vontade de adquirir uma, procure. Entre em contato conosco que nós vamos dizer brevemente como cada um de vocês que deseja ter uma caneca dessa irá conseguir. Amém? Irmãos, hoje estamos estudando uma lição muito abençoada. Então peço que convide seu irmão, seu vizinho, reúna sua família, né? Tome um café nesta manhã junto conosco, estudando a palavra do Senhor. Amém? Então, como que é de costume, se você puder, incline a sua cabeça, ponha a sua mão direita no seu coração e oremos. Senhor Deus, meu Pai amado, meu Pai querido, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida, Senhor, na Tua presença. Pai, toma a nossa mente, toma, Senhor, o nosso coração, para que possamos crescer na graça e no conhecimento. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, lição 5. Enfrentando gigantes e conquistando vitórias. Amém? Lição 5, 2 de agosto de 2020. Enfrentando gigantes e conquistando vitórias. Verdade aplicada. Permanecer em Cristo é a certeza da vitória nas lutas de cada dia. Texto de referência se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 32, 37, 45 e 51. Diz assim a palavra do Senhor. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Pelo que ocorreu a Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-lhe a bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é interessante, né? Nós vemos aqui que a palavra do Senhor, alguns historiadores dizem, né, que Davi tinha entre 15 e 17 anos, né? Nessa passagem muito famosa, acredito eu, conhecida por muitos. Mas qual é o contexto dessa história, né? Dessa passagem bíblica, qual nós iremos estudar, a qual nos traz grandes lições para a nossa vida hoje, ou seja, enfrentando gigantes e conquistando vitória. Talvez nesse momento você esteja enfrentando o gigante do desemprego, né? O gigante da solidão, o gigante da angústia, da depressão, da ansiedade. Eu não sei o que você está vivendo nesse momento, mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem a vitória na palma de sua mão para lhe entregar, né? Nós vemos aqui que Davi, um jovem, né, de aproximadamente entre 15 e 17 anos, né? Nós sabemos ali que quando o povo ele ficou 450 anos escravo de Israel. Então o povo estava começando a se formar, a se organizar como nação. Então o povo começou a observar as nações em volta, né? Que no caso ali eram os filisteus, os jebuseus e os cananeus. E todos eles tinham um rei. Então o povo pede a Samuel um rei, né? E a palavra do Senhor diz que Samuel se entristece muito. Mas mesmo assim, como era a vontade do povo, ele consulta o Senhor. E o Senhor diz a Samuel: olha, não fique triste, Samuel. O povo não está te rejeitando, o povo está rejeitando a mim. E mesmo assim, o povo Deus fez a vontade do povo. Entregou a eles, deu ele um rei, né? E o povo escolheu a Saul, né, que era um homem bem apessoado, alto, forte, ou seja, com pinta de rei, né? Aquele tipo de homem que nós olhamos com os olhos normais e fala: esse é o cara, esse tem a postura, né? Mas Deus é diferente. Deus, ele não vê como o homem vê. Deus, ele vê o coração,
né? Talvez você tenha recebido uma palavra de desengano, uma palavra dura de desprezo, mas não entristece seu coração não. Deus, ele te ama do jeito que você é. Ele fez desse jeito. Você é uma pessoa única, você é especial e por isso o Senhor te ama, né? E nós vemos aqui que o povo escolhe Saul, né? E Saul é levantado rei, né, em Israel, e começa a se organizar como nação. Então nós vemos ali o povo de Israel numa terra totalmente cercada por inimigos, né? E um desses inimigos ferrenhos são os filisteus, o qual eles alistam aqui os anaquins, ou seja, que são descendentes de gigantes, né? Homens estritamente fortes, estritamente habilidosos com armas, porque foram treinados desde criança e muito cruel, homens sanguinários, né? Então ali os filisteus contratam aquele homem, paga aquele homem se alista ao exército dos filisteus e durante 40 dias eles ficam afrontando o povo de Deus, né? Ele vai até os montes e gritam: aí não tem homem para vir à peleja, para representar, que isso sim era uma prática muito comum, né? Um povo elegia um representante, um homem de guerra, um soldado para pelejar por todo o exército, ou seja, era um combate a dois, né? Qual perdesse, né, ali sim seria derrotado todo o seu exército. Então os filisteus eles elegem, né, a Golias, esse Anaquim, esse descendente de gigantes, para poder pelejar. Alguns historiadores dizem, né, que a sua altura era de 6 côvados, dependendo da peça de aferição, estava mais ou menos entre 2,83 metros a 4,05 metros, né? E nós estamos falando de um homem maduro, ou seja, de um soldado, de um homem sanguinário, habilidoso com armas, né? E nós vemos que Davi vai sim, a mando de seu pai, entregar alimento, entregar mantimento para os seus irmãos. E quando ele chega no arraial, ele vê aquele homem falando contra o Deus de Israel, falando contra o Deus de seu povo. E sim, Davi se entristece muito e procura saber, ele procura se informar com o que está acontecendo, né? Então esse é o contexto de qual nós estaremos estudando hoje. Tópico 1 diz assim: crises que surgem como gigante, né? Então Davi ele chega no arraial, né? E ele se depara com essa circunstância, um homem ofendendo a pessoa de Deus, ofendendo a nação de Israel, né? E ele vê o povo de Israel totalmente acuado diante daquele homem. E nós conhecemos muito bem aquela história, né? Então Davi ele se prontifica, ele vai, procura saber o que está acontecendo. Tópico 1 do 1 diz assim: conhecendo o Deus que você serve. Na segunda estrofe diz assim: Davi leva consigo apenas um cajado e um alforje e 5 pedras lisas, ao se aproximar daquele filisteu, né? Então nós sabemos que após Davi se informar, Davi conheceu o que estava acontecendo. Isso é muito importante, irmão, porque na nossa vida se levanta gigante, né? Gigante a qual nossos olhos é impossível vencer, mas nós não podemos permitir que o medo nos paralise, que nós ficamos paralisados com medo, né? E nem tampouco nós agimos inconsequentemente, sem saber o que fazer, sem saber o que pensar, tão somente agindo por impulso. Não, é necessário nós conhecermos quem é o nosso oponente, é necessário conhecermos com quem nós estamos lidando, para que assim nós possamos tomar a melhor decisão possível. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Talvez você esteja com um problema de saúde na sua vida. É claro que é válido. Procure um médico, procure um familiar que possa te conduzir, alguém que possa lhe ajudar, buscar uma ajuda profissional. É válido, mas você tem que saber de uma coisa: a sua confiança está no Senhor, no Deus que fez o céu e a terra. Porque a última palavra vem da boca dele. E é isso sim que nós temos que ter a certeza, ter a segurança. Amém? Então Davi, ele procura saber, né? Então chega a dar um momento que ele vai enfrentar. Ele fala para Saul: eu vou à peleja.
né? Deixa comigo que eu vou enfrentar esse gigante. E nós conhecemos bem essa passagem. Ele desce até o rio, nós conhecemos muito bem, né? E ele pega 5 pedras, nós conhecemos, né? Ele coloca na sua funda, gira e acerta ali o gigante. E tem uma referência muito importante que eu quero deixar aqui para os irmãos, que se encontra aqui no livro de 2 Samuel, tá? 2 Samuel, no capítulo 21, a partir do versículo 22, né? E nós vemos aqui que Davi, ele desce e ele pega 5 pedras lisas e ele usa somente uma para matar o gigante, né? Nós sabemos que ele acerta Golias na fronte, né? E ali Golias morre. Ele tira a espada da bainha de Golias e ali ele corta ali a sua cabeça. E eu pergunto para os irmãos, quantas pedras Davi pegou? 5. E ele usou quantas? Uma. 2 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. E estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei qual é a peleja, qual é a luta que você está enfrentando. Mas você não está sozinho. Deus é contigo. E Ele há de colocar na sua mão a arma necessária, a providência necessária para te dar a vitória. Não se desespere, não perca a esperança. Confie no Senhor. Assim como Ele foi com Davi, Ele é na minha e na sua vida. E nós vemos aqui, não é verdade? Que Davi, ele pegou 5 pedras. Aos nossos olhos, Davi usou somente uma. Mas mais à frente, nós vemos que Davi usa o restante das pedras que havia no alforje, né? E diz assim, e estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e seus servos. Amém? 1:2 diz assim, Davi sabia quem era o seu Deus. 2ª estrofe, e ele imputa as vitórias, o que obteve do leão e do urso, não em sua força ou estratégia, mas em Deus, né? Aqui é interessante que nós vemos o relacionamento de Davi com o Senhor, né? Muitas das vezes nós olhamos um menino, como eu disse aqui, talvez 15, 17 anos, né? Ou seja, ele foi enfrentar o gigante, mas Davi, ele tinha um relacionamento com Deus. Não era a primeira peleja do Davi. O que eu quero dizer com isso? Pare, respire, feche os olhos, põe a mão no coração e olhe para trás na sua vida. Quantas vitórias o Senhor já te deu? Quantas vitórias, quantas pelejas o Senhor já pelejou por você? Você chegou até aqui. Se você chegou até aqui, é porque o Senhor, ele tem segurado pela tua mão direita, Ele tem te conduzido. Você não está sozinho. Olhe para trás. Cada livramento, cada vitória que o Senhor te deu. Assim Ele foi com Davi. Davi, ele chega diante de Saul e fala, olha, eu já matei leão, eu já matei urso. Davi tinha um histórico, ele tinha um relacionamento com Deus. Então quando ele chega diante do gigante Golias, ele para e olha para trás. Falou, opa, peraí. O Senhor já me fez vencer leão, o Senhor já me fez vencer urso, e o Senhor há de me fazer vencer este gigante. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque o Senhor te sustentou até aqui. Então creia, confia, porque a vitória aí está vindo. Deus, Ele é fiel, Ele não é como o filho do homem, que mente, que engana. Deus, Ele tem o controle de tudo na palma de suas mãos. Se a vitória ainda não chegou na sua vida, é porque não é tempo. Então descanse, confie, aproveite para aprender. Aproveite para desfrutar, conhecer o Deus que você serve. 1:3 diz assim, Deus não decepciona os que nele confiam. Saul, com um exército, Saul, como um exímio soldado, acostumado com a batalha, tenta vestir a Davi com a armadura e seu capacete de bronze, a fim de lhe proteger. É interessante que nós vemos aqui, né? Davi, como um exímio lutador, um homem experiente em batalha, ele tinha capacete, ele tinha espada, ele tinha escudo, ele tinha uma armadura. E o que ele faz? Ele tenta transferir aquilo que ele tem
para Davi. E nós vemos que quando Davi coloca aquilo, fica grande. Ou seja, Davi ele não consegue se movimentar. Davi ele não consegue se mexer, né? É uma coisa muito interessante, é muito importante. Porque o que é seu, é seu. Não adianta você olhar para a vida do outro e falar, nossa, olha, eu não sei falar, né? Ah, mas eu não sei pregar. Ei, creia, confia no Senhor. Você é especial do jeito que você é. Talvez você não tenha um talento aparente, ou você pensa que você não tem um talento aparente, mas isso não quer dizer que você não seja especial. Você é especial sim, e você é muito importante na obra do Senhor. Né? Nós vemos aqui que Saul ele tenta passar o que ele tem para Davi, mas o que Saul tem é dele. Não serve para Davi. O que nós aprendemos com isso? O que é meu, é meu. O talento que o Senhor me deu é meu. E se ele for bem empregado para o reino, irá abençoar muitas vidas. Mas o que o Senhor te deu é seu e ninguém há de tomar. Mas é necessário que você trabalhe, que você cultive este talento. E você esteja pensando, ah, mas eu não sei fazer nada, eu não tenho nenhum talento. Você tem sim. Porque o nosso Deus ele é bom, ele é perfeito. E tudo que ele faz é perfeito. Então você é especial sim. Olhe para dentro de você, cultive, trabalhe. Porque você há de ser uma bênção nesta obra. O tópico 2 diz assim, vencendo o medo paralisante. 2:1. O medo destrói sonho. O prêmio, além de grandes riquezas, teria bônus. A mão da princesa e sua família ficaria isenta de impostos reais. Né? Então, quando nós nos deparamos diante de uma grande luta, diante de um gigante na nossa vida, o primeiro impacto que nós temos é o quê? É fugir, é recuar, é retroceder. Mas o Senhor diz que Ele não se agrada daqueles que retrocedem, daqueles que voltam atrás. Não é verdade? Então nós vemos a crise e nós nos apavoramos, nós nos amedrontamos e com isso nós nos encolhemos. E faz parecer que o gigante ele é muito maior do que a realidade. Eu sei que é difícil no momento de dor, no momento de angústia, no momento de tristeza, em qual nós nos encontramos sozinhos. Ter coragem de olhar acima, de olhar em volta, né? E buscar sim opções, esperança. Mas nós vemos aqui que Davi fez isso, né? Davi ele viu o gigante, ele sabia que Golias era um homem cruel, um homem de guerra. Mas isso não impediu que ele procurasse saber quem era Golias e o prêmio que havia para quem o matasse, né? Em cada crise, em cada circunstância difícil, tem sempre o lado bom. Procure esse lado bom. Procure olhar por cima. Talvez você levantou essa manhã e está pensando, olha, é muito bonito o que o irmão está falando, mas na minha vida não tem nada disso. Você tem certeza? Abra essa janela. Respire, inspire esse ar que o Senhor está nos dando hoje. Olhe para esse céu. Glorifique o nome do Senhor, porque você está vivo. E o Senhor, Ele é contigo. Então há esperança. Não deixe desfalecer o seu coração. Né? Davi, ele olhou ali a circunstância em volta. E ele viu, olha, que o prêmio era bom. Era uma grande quantia em dinheiro. Ainda recebia a mão da princesa em casamento. E a família nunca mais pagaria imposto. Talvez você esteja, né, isolado nessa crise, nessa pandemia, sozinho, sem poder receber a visita de um ente querido. Mas use esse tempo para se aproximar do Senhor, porque Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. Tópico 2:3. 2:2 diz assim: o diabo tentará intimidar diante da crise. A partir da segunda estrofe diz assim: e Eliabe, ele considerou Davi presunçoso ao tentar subir acima do lugar que lhe cabia na vida. Davi alegou inocência, perguntando, por sua parte, que mal havia de falar. É interessante, peço que os irmãos que têm oportunidade abram aqui a sua Bíblia
no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 17, a partir do versículo 28 e 29, que diz assim: E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste aqui para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso, né? Nós estamos vendo aqui Eliabe, o seu irmão mais velho, o primogênito do teu pai. Qual a cultura de Israel? Uma cultura patriarca, uma cultura patriarcal. O irmão mais velho era ali o representante do seu pai, né? Então nós sabemos que hoje na nossa cultura, né, o irmão mais novo ele sempre quer copiar o irmão mais velho, ele quer estar perto do irmão mais velho. E não era diferente de Davi. E Davi tinha Eliabe, tinha Abinadab, tinha Samar, homens valorosos, homens de guerra, e ele era o menor da casa do seu pai. Então o seu irmão era muito importante, era um homem de referência para ele, né? E nós vemos ali o seu irmão, uma pessoa que ele admira, que ele ama, que ele gosta. Talvez ele se espelhasse em seu irmão, falar de uma maneira tão dura, querendo diminuir ele diante de todos. Assim somos nós, né? A dificuldade se levanta na nossa vida, né? Em vez de ter aquela pessoa, né, que nos coloca para frente, que nos dá força, que nos dá ânimo, mas se levanta alguém de dentro da nossa casa, do nosso círculo de confiança, da nossa família, né, que empresta a boca a Satanás. Para quê? Para nos entristecer, para nos intimidar, para nos parar. Mas Davi sabia quem ele era, Davi sabia a quem ele servia, né? Então neste momento, se alguém se levantou com palavra de maldição ou lhe disse alguma coisa que lhe entristecesse, perdoa, porque não foi por maldade. Talvez ele tenha emprestado ou ela tenha emprestado a boca a Satanás, né? E por não ter vigiado, falou essas palavras, a qual te entristeceram, a qual te magoaram. Mas em nome de Jesus, não permita que essas palavras lhe parem, não permita que essas palavras lhe freiem, não permita que essa palavra esfrie seu amor, o seu relacionamento com o nosso Deus. Porque assim foi Davi com Eliabe. Porventura, o que fiz eu agora, né? Ou seja, poxa, eu não fiz nada, eu só vim fazer o que meu pai mandou. Mas não entristeça o seu coração, não permita, o inimigo, ele é astuto, ele sabe que se levantar alguém lá de fora, alguém do mundo, para te afrontar, não vai te parar. Então ele usa aquele dentro do seu lar que não está vigiando. Mas perdoa, não guarda essa mágoa, olha para frente, siga em frente, que Deus ele é contigo, né? E chegando aqui no tópico 3, vencendo gigante, né? A partir da segunda estrofe diz assim: Contudo, se na hora da crise tivermos pessoas corajosas ao nosso lado, estes nos motivarão a não desistirmos, né? Também quero deixar aqui para os irmãos, se tiverem a oportunidade de abrir sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 20, a partir do versículo 8, que diz assim: E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne a sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como seu coração. Está no versículo 10. Isso são a lei acerca das guerras. Por que isso está escrito no livro de Deuteronômio? É muito interessante, né? E tem sim a ver com o que nós acabamos de ler aqui agora, né? Porque se nós tivermos uma pessoa pessimista, medrosa ao nosso lado, o medo daquela pessoa pode nos contagiar, pode passar para nós. Então o Senhor ele fala: olha, se tem alguém medroso ou tímido, torne a sua casa, né? Então é necessário que você saiba escolher as suas amizades, aquele que está do seu lado. Talvez você fale: olha, mas a minha amizade é o meu irmão e ele não serve ao Senhor. Ei,
Guarde seu coração. Tem coisa que você só deve contar para o Senhor Jesus. Entre dentro do seu quarto, feche a porta e ali abra o seu coração para o Senhor Jesus. Porque Ele é contigo, Ele há de te ajudar, de te esforçar, de te dar coragem no momento certo. Mas não dê ouvido a pessoas pessimistas, a pessoas medrosas, que a tendência é só recuar. Não permita que isso chegue ao seu coração. Não permita que elas lhe contaminem ou que esse tipo de pessoa lhe influencie. Mas que você influencie elas com a sua fé, com a sua coragem, com a sua segurança no Senhor Jesus. E para nós podermos terminar, o tópico 3 do 3 que diz assim: Davi venceu porque confiou em Deus. Não é difícil perceber que os filisteus haviam selecionado Golias para lutar, pois ele era um homem extremamente violento, competente no duelo de grande estatura. Entretanto, aquela batalha não era entre Davi, mas sim o Senhor. É interessante, né? Ou seja, Davi venceu porque ele confiou no Senhor. Mas nós sabemos que quando ele se levanta e ele chega perante Golias, ele diz: olha, eu não vim em meu nome, eu vim em nome do Senhor dos Exércitos. Tome uma posição. Deus, ele é contigo. E quando chegar naquele grande momento, o Senhor há de se levantar e ele há de pelejar por você as suas guerras, as suas lutas. Mas é necessário que você seja fiel e obediente, que você esteja no lugar onde o Senhor te colocou. Eu não sei a situação que você está passando, ou que você está vivendo, mas creia nessa palavra. Não creia no que eu estou falando, creia aqui na palavra de Deus, porque Ele é fiel e Ele vela para que a sua palavra se cumpra. Amém? Espero que você tenha gostado dessa lição, Então continue conosco. Se você puder neste momento, curve sim a sua cabeça e ore comigo. Senhor Deus, meu Pai amado, meu Pai querido, te agradecemos, Senhor, por este momento, Senhor, na Tua presença, a qual nos estudamos, a qual nós aprendemos, Senhor, a Tua palavra. Senhor, toma, Deus, cada um que há de ouvir, cada um que recebeu, Senhor, a Tua mensagem, para que possa crescer na graça, no conhecimento e amadureça, Senhor, na fé, na Tua presença. São essas bênçãos que eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Então, por favor, não esqueça, se você gostou desta linda caneca e tem desejo de adquirir uma em breve, você saberá como conseguir uma dessa. Amém? Muito obrigado pela sua companhia e fique com Deus.